Olá, tudo bem? A paz do Senhor, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao nosso canal, mais um podcast. E estou aqui com o meu mano, o Luciano Souza, para bater um papo com a gente. O Luciano Souza, graça e paz. Graça e paz, mano Julinho, graça e paz aos nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo que nos acompanham assiduamente nesse canal abençoado e abençoador, Julinho. E o negócio aqui tá ficando bom. Recentemente a gente teve aqui a presença do pastor Tiago, que foi também um bate-papo muito bom. E mais uma vez de volta aqui o Luciano Souza para a gente trocar ideias aqui. Maravilha? Maravilha. Tamo junto, né, Julinho? Tamo junto e misturado, graças a Deus. E vamos que vamos. E para não perdermos muito tempo, Julinho, até porque o texto E qual que é o assunto, Luciano? O assunto, nós vamos falar sobre atalaias, Julinho, né? Não é o que seria atalaia? Esse termo. Não é um termo muito comum hoje, principalmente no Novo Testamento, Julinho, né? Essa palavra era mais propícia lá no Antigo Testamento e ela basicamente se refere àqueles personagens, né, que eram vigilantes, ficavam em torres de vigia, eles tinham ali uma tarefa muito específica, né, para o povo de Israel ali, principalmente, no sentido de avisar quando o perigo se aproximava. Eles tinham basicamente, eram sentinelas, né? Hoje a palavra sentinela é que mais se dá como sinônimo de atalaia, mas nós vamos ver que apesar dessa palavra e desse personagem estar lá no Antigo Testamento, ela tem uma aplicação, né, muito significativa também, né, muito importante aqui no Novo Testamento para os nossos dias, para a nossa realidade cristã. Vamos ao texto, então? O texto é um pouquinho longo, Julinho, mas vale a pena a gente trazer a palavra de Deus, né, de forma muito clara. O mais aqui. Importante é a palavra. Sim, até para especificar essa questão, né? Vamos lá, Ezequiel, né, o profeta Ezequiel, capítulo 33, dos versículos 1 ao 9, que nos diz assim, Julinho: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Até aqui, Julinho. Bem longo o texto. É um texto longo, né? Mas assim, ele é bastante descritivo no sentido de trazer à tona. Autoexplicativo. Exatamente, para fazer com que entendamos a função, né, do atalaia. Por que eu disse, Julinho, que mesmo que esse personagem esteja ali no Antigo Testamento, mas tem uma aplicação, né, no Novo Testamento para nós especificamente, né,
É porque quando você ouviu o texto aqui, né? E pelo contexto nós podemos com muita clareza, com muita tranquilidade aplicar nos nossos dias, Exato. né? Em função de que nós, Julinho, nós dois aqui, né? E os nossos irmãos que também estão nessa labuta, nesse bom combate, né? Nós temos essa função de atalaias, né? E principalmente, Julinho, os pastores, né? São atalaias. Né? E de que modo a gente pode fazer essa aplicação, né? Tanto para pastores quanto para evangelistas e quaisquer outros discípulos, né? Até porque tem isso e eu acho que para todo mundo, né? Para todo o povo de Deus. Sim. Nós todos somos atalaias. Sim. Porque a palavra de Deus está avisando. Tem uma sentença que eu acho muito interessante, e é verdadeira ela, Julinho, que é muito comum de se ouvir por aí, né? Que discípulos geram discípulos. E o que Jesus falou? O que Jesus falou? Qual que é a ordem de Jesus? E de anunciar o evangelho. E né? isso não é ser um atalaia? Exatamente, Julinho. Né? Agora, vamos aqui falar um pouco, Julinho, abordar essa questão que infelizmente ocorre nos tempos atuais, que a maioria, né, podemos dizer, e não é nenhum exagero, a maioria dos cristãos, né, estão se eximindo dessa responsabilidade. Está faltando a responsabilidade hoje, nossa, como cristãos que somos, e nós não estamos cumprindo cabalmente com essa ordem bíblica Exato. de Jesus. A Bíblia toda, né, sempre nos alerta do perigo iminente que todos estamos correndo. Sim. E quantas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Exato. E a nossa responsabilidade é pelo menos avisar essas pessoas. Sim. E veja bem, Julinho, né? O que você está dizendo é perfeito, né? E assim, os evangelistas, os pastores, os discípulos, eles têm algo muito importante da parte de Deus, que é um antídoto, né? Para salvar uma alma. E quando acontece de não utilizarmos este antídoto por mera conveniência, Julinho, e é o que acontece muito. Claro que a gente entende que há pastores verdadeiros, né, que cuidam de fato, que apacentam bem, né, muitos de seus membros, suas ovelhas, né, mas infelizmente a maioria não, Julinho. Né, e quando eles deixam de entregar este antídoto por mera conveniência, acontece o que está explícito aqui no texto de Ezequiel, né? No sentido de que a iniquidade, né, do povo não vai recair só sobre o culpado, sobre aqueles que não foram avisados. Mas aí que Jesus falou, né? Jesus, ele declarou isso, né? Porque muitos virão naquele dia: ô Senhor, eu preguei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. O que Jesus vai falar para eles? Então, os falsos profetas estão aí. Por isso que você que está nos acompanhando, atentem para as palavras bíblicas, atentem para o que a palavra está dizendo, cuidado com os falsos profetas. Nessa política aí, quantos falsos profetas, quantos que mentiram? O tempo todo estavam mentindo, dizendo que ia ter um tempo de bonança, né, que o Bolsonaro ia ganhar e que não sei o quê, que ia trazer uma paz e que não sei o quê. Olha o que está acontecendo. Então, eles mentiram, são falsos profetas. Com toda certeza. Obviamente, Julinho, nós não devemos pautar a nossa vida, utilizar como diretriz, né? Quem tem juízo não faz isso, né? A base, ouvindo, né, esses falsos profetas, falsos mestres, né?
e eles se reproduzem com muita facilidade, né? E por que isso acontece? E Julinho? muitos vai no oba-oba, esse é o grande problema. Infelizmente. Mas por que isso acontece, Julinho? Falta de conhecimento da parte de Deus. Exato. Deus diz com muita clareza que a falta de conhecimento é causa de destruição, né? Eu não estou falando aqui para a gente ser PhD em teologia e tal, em espiritualidade, para ter ostentar Até mesmo, arrogantemente é uma importante vida. que você está falando, desculpa, eu te interrompi, me perdoe. Tranquilo. Mas é importante a gente pensar no que você está falando aí, a questão, né, de ser um erudito ou ser um PhD. Eu acho assim, mesmo que a pessoa não saiba ler, tem quem saiba dentro de casa. Exato. Ou um amigo. Então, se você não sabe ler, peça para alguém. Né? Se você é um deficiente, né, às vezes um deficiente visual, ou né, o auditivo, né, tem a linguagem dos sinais hoje. Então, não há desculpa para você aprender da palavra, para você saber mais da palavra. E é aquela questão que eu sempre falo aqui, é a prática, né? Oração e leitura da palavra diariamente. Luciano, eu tenho certeza que você tem lá o seu momento devocional todos os dias. E tem hoje, né? São várias as ferramentas importantes para que a gente tenha um momento devocional todos os dias, assim, de forma saudável, de forma bíblica, né? O Cada Dia é excelente. Sim. O Pão Diário, né, as rádios cristãs, nós temos a Rádio BBN, que tem muita coisa boa lá para você ter essa prática, né, de leitura da palavra, bons ensinamentos. Nós temos a Rádio Transmundial, que tem uma programação saudável, e entre tanta coisa, tanta ferramenta boa, né? E claro que o mais importante é a Bíblia. Com certeza. Você tendo a Bíblia, qual o cristão que não tem uma Bíblia em casa, né? Pois é. É ler a palavra. Sim. Nós temos a obrigação, Julinho, o dever, né, de nos comportarmos como bereanos, né, sempre. Né? Eles não estão por acaso ali na palavra de Deus. É para nos servir como exemplos para segui-los. É admirável, né, aqueles homens. Sim. Até Paulo, né, fala assim, de uma forma, como que eu digo? Paulo elogia, sim, né? Eles são exemplares. Os bereanos. Né? E o que Até acontece? Paulo elogiando eles. Sim, a verdade está à disposição, está disponível a todos, Julinho. Não há desculpa, né, Não há Luciano? desculpa. E só, né? Agora, voltando, já estamos no finalzinho aqui, já estamos quase encerrando, mas voltando, né, à questão dos falsos profetas. Muitos gostam de ouvir o que lhes agrada. Então, a maioria, sim, infelizmente, aí, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, você precisa ouvir a verdade. Sim. Você precisa ouvir quem fala a verdade. E, biblicamente falando, quando você vai para a Bíblia, ali você tem toda a verdade. E você vai, através da Bíblia, você vai poder discernir quem está falando a verdade e quem não está. Então, ouça a verdade. E vamos por esse caminho, que é a verdade, que é Jesus Cristo. Sim. Julinho, para encerrar minha participação hoje, eu quero trazer, né, uma citação, eu acho muito oportuna, principalmente para esse destaque de hoje, nessa abordagem. Né? Já faz algum tempo que eu me deparei com essa citação e eu acho que ela é, assim... Para alguns ela é um tanto pesada, polêmica e tal, né? Mas é muito verdadeira, né? Para quem quiser reconhecer e admitir, né? O que é o sistema religioso, né? Essa sentença diz basicamente, ela é muito curta e objetiva, simples, Júlio. Ela diz assim, né? Cristo é o caminho. E ele próprio diz de si mesmo, ele é o caminho. O sistema religioso é o pedágio. É muito forte isso. Fica essa palavra para sua reflexão. Repete, Luciano, para fixar na mente. Cristo é o caminho e o sistema religioso é o pedágio. Cuidado com o sistema religioso. Porque... Vamos ser atalaia de verdade? Vamos falar a verdade? Vamos anunciar o evangelho? Vamos viver o que a gente está pregando, o que a gente está falando? Isso é importante.
Amém, Julinho. Deus abençoe, mano. Que Deus nos ajude, que Deus nos use como atalaias, arautos, Verdade. né? Mensageiros, simplificando, como discípulos, servos, né? Que verdadeiramente se comprometem em transmitir, compartilhar as verdades que são dele, não nossas, Julinho. Né? É como eu sempre digo, né? Outra vez eu já disse aqui, nossa opinião não vale nada, mas as verdades de Deus valem tudo. É isso que importa. Muito obrigado pela sua companhia. Deus a abençoe poderosamente sua vida. E você também está convocado para ser uma atalaia e levar a mensagem da verdade. Amém? Graça e paz, grande e forte abraço a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir.